na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Hoje, dia 5, ou dia 5 não, hoje é dia 5, né? 5 de março, já no terceiro mês do ano. E o ano está indo embora, né? Se passaram 2 meses, parece que foi ontem, né? Que comemoramos aí a passagem do ano e está voando o tempo. Mas é um mês importante para a gente, né? Aqui do programa Espiritismo em Foco, que é o mês que o nosso programa faz aniversário. Dia 10 agora de março, completamos 8 anos de programa no ar, aqui na Jovem TV. Então, é um motivo de muita alegria para todos nós, né? E sempre a gente agradece que esse programa acontece por causa dos nossos amigos, né? Que vêm aqui toda semana, que atendem com o maior carinho o nosso pedido para vir aqui participar do nosso programa. E a todos, né, que já participaram aqui desse programa nesses 8 anos, a gente só tem a agradecer o carinho, a bondade que vocês têm para com o programa Espiritismo em Foco. Muito obrigado a todos vocês, a todos os nossos amigos que nos assistem em toda a nossa Cabo Frio, pelo Facebook, no nosso Jardim Esperança, nossos amigos lá que também nos assistem, que falam com a gente, nossos irmãos, amigos. É muito gratificante, né? 8 anos levando a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita, que esse que é o trabalho que nós, espíritas, temos que fazer. Divulgar, para que as pessoas vejam o que é o espiritismo, né? Porque muita gente ainda tem essa dúvida, muita gente não tem esse esclarecimento a respeito da doutrina espírita, confunde a doutrina espírita com muitas coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então esse programa também faz com que as pessoas conheçam e saibam o que é a doutrina espírita. Nós temos aqui na nossa cidade de Cabo Frio muitos centros espíritas. Nós temos lá no Jardim Esperança, que é a nossa casa, o Centro Espírita Ceareiros do Bem, ali atrás do Pargos Clube, né? E a gente convida as pessoas, amigos, que queiram lá nos visitar, aí do Jardim Esperança, dos bairros vizinhos. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra pública. Nós temos o Centro Espírita Amor e Caridade, que hoje nós estamos aqui trazendo a minha querida amiga Cristiane, que vai falar para a gente hoje o tema Senhor, o que queres que eu faça?
como tem o Amor e Caridade, tem a Casa René Peça, que é pertinho aqui do estúdio, aqui. Temos o Centro Espírita Trabalhador de Jesus, temos os Centros Espíritas em Arraial do Cabo, em Búzios, então, e nas nossas cidades vizinhas aqui. Então, tem muitos centros espíritas e que você pode ir conhecer, saber como é que é, assistir uma palestra pública. Todo centro espírita tem uma palestra pública que todas as pessoas, qualquer pessoa pode assistir. É sempre um palestrante falando sobre um tema espírita, né, da doutrina espírita, do evangelho, né, e você vai aprender, estudar junto com a gente, né, tudo sobre a doutrina, porque a doutrina espírita é nada mais, nada menos do que o cristianismo, é Jesus. Ele é o nosso guia, nosso modelo. Então, a gente agradece a todos os amigos nesses 8 anos que têm aqui colaborado, aqueles também que colaboram, ajudando a gente a manter o programa no ar, né, com a despesa que a gente tem mensal. E a gente sempre fala, e agora eu tenho que falar também, porque não gosto de falar, sinceramente não gosto de falar, muito menos assim ao vivo, mas nós estamos precisando muito de ajuda, porque nós estamos com dificuldade realmente de pagarmos a televisão aqui, o mês. E nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Então, que as pessoas que puderem nos ajudar, a gente agradece muito. Já temos muitas pessoas que nos ajudam, que conseguem, que nesses 8 anos conseguimos manter o nosso programa no ar. Tá ok? Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Marcelo Turra, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vai falar sobre lugares assombrados. Vamos entender, será que existe mesmo fantasma? Né? Será que realmente mexe com tudo, balança tudo, poltergeist, né? Será que existe isso? Nós vamos entender o que a doutrina espírita fala sobre isso. Nós temos aqui nosso telefone. Se você quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, está aí o telefone no ar, 998-844909. Pode perguntar que a Cristiane vai responder com todo carinho, tá bom? Vamos falar aqui das palestras que vão acontecer esta semana nas casas espíritas aqui de Cabo Frio. Na quarta-feira agora, dia 7, às 8 horas da noite, no Trabalhador de Jesus, minha querida amiga Regina Fang vai falar sobre encarnação dos diferentes mundos. Isso na quarta, 8 horas. E no domingo, dia 11, agora às 18 horas, meu querido amigo vai falar, Ciro de Castro, né, ou Ciro Neto, né, ele é da Sociedade Espírita Sem Fronteiras de Araruama, vai falar sobre o legado de Paulo de Tarso. Ele já fez um programa aqui, acho que foi em janeiro, ele fez um programa sobre esse tema, o legado de Paulo de Tarso. Então, essa palestra é às 18 horas, tanto a de quarta como a de domingo, elas são transmitidas pelo Facebook ao vivo e também pelo site do Trabalhador de Jesus. Tá ok? No Centro Espírita Ceareiros do Bem, nós vamos receber a nossa querida amiga Kátia Guzmão, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E o tema dela é percepção extrafísica. Então, minha querida amiga Kátia, lá no Ceareiros, quinta-feira agora, às 8 horas da noite. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas, mecanismos da mediunidade com meu querido amigo Sérgio Menezes. No domingo, dia 11, de 9 às 13 horas, Parábola da Casa, é com você? Mas não é isso não, né? É uma palestra comum, né? É 10 horas, porque está aqui de 9 às 13 aqui. Então, às 10 horas. E na segunda-feira que vem, vinde a mim, que é às 8 horas, né? Não, às 17 horas na segunda-feira, vinde a mim, consegues vir com a querida amiga Horaci Correia, nossa querida amiga, que também vai estar aqui no nosso programa em breve. Na casa René Peça, daqui a pouco, a Cláudia Oliveira, lá do Fonte Luz, vai falar sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, nós vamos passar então rapidinho um apoio cultural e voltamos já para conversar com a Cristiane sobre Senhor, o que queres que eu faça? É rapidinho, volta pra nós.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural e vamos pedir então para que a nossa querida amiga Cristiane faça uma oração para todos nós, para que a gente possa junto aqui com nossos espíritos amigos, né, responsáveis pelo nosso programa, nossos mentores, que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e que possamos tirar o máximo de dúvidas, né? Porque esse tema é um tema muito interessante, muito bacana, né? Senhor, o que queres que eu faça? E vamos entender o que Jesus quer que nós façamos, né? Então vamos juntos então agora fazer a oração com a Cristiane. Primeiro, Renato, se você me permite, né, gostaria de parabenizar o programa pelos esses 8 longos anos. Eu sei da sua luta, né? São 8 longos anos e, assim, pode ter certeza que se não houvesse o amparo espiritual, que a gente sabe que existe, né, o programa não estaria de pé, né? Tudo que a gente faz, primeiro, precisa acontecer primeiro no mundo espiritual, né? Então, o amparo espiritual que você tem, que o programa tem, a luta que os espíritos estão vendo, né? A espiritualidade amiga está do teu lado, te apoiando, né? E fazendo com que você a cada mês vença mais uma batalha. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de justiça infinita. Estamos aqui neste momento reunidos, buscando aprender um pouquinho mais da nossa doutrina consoladora, que tanto nos esclarece e que tanto nos faz ir adiante. Abençoa, Pai, a cada irmão envolvido neste trabalho de divulgação da doutrina espírita, cada irmão envolvido no programa Espiritismo em Foco. Abençoa também, Senhor, todos os lares que agora estão nos assistindo, todos os lares que estão em sintonia conosco, pelo Facebook, pela TV, que os ensinamentos sejam bálsamos em nossas vidas, nos trazendo o alento, o consolo e a alegria de viver. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, então vamos começar a trabalhar, né, minha filha? Senhor, o que queres que eu faça? Então, de acordo com a doutrina espírita, o Cristiane, o que Jesus, né, quer que nós, todos nós, cada um de nós, não só os espíritas, mas todos nós, todas as religiões, o que nós temos que fazer, hein? Pois é, Renato. Primeiro seria bom a gente situar essa frase, né, dentro do contexto. Esta frase, Senhor, o que queres que eu faça, foi dita por Paulo, né? Paulo de Tarso, no encontro que ele teve com Jesus, onde ele perseguia os cristãos, né? Estava indo na estrada de Damasco, atrás de Ananias, perseguindo todos os cristãos, e ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro foi tão forte para ele que ele ficou cego, caiu ao chão e perguntou a Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? E neste momento Jesus orientou, né, que ele entrasse na cidade, que procurasse Ananias e que o caminho dele ia seguir. Neste momento, o encontro foi tão forte que até de nome ele mudou, né? Ele era Saulo e se tornou Paulo. E ele passou uma vida inteira se convertendo, estudando, buscando, pregando, e a gente hoje sabe que se não fosse ele, o próprio cristianismo, né, não teria sido da maneira que foi. Então foi um encontro muito forte, né? E ali, no momento que ele pergunta a Jesus o que Jesus quer que ele faça, Jesus o orienta e ele segue os passos do mestre, né? E segue o seu caminho, aproveita a sua encarnação para fazer do mundo um mundo melhor e para fazer dele uma pessoa melhor, né? Se melhorando, progredindo e evoluindo. E aí nós trazemos isso, né, para hoje. Como é que nós hoje podemos perguntar a Jesus o que ele quer que a gente faça? Nós vivemos num mundo tão complicado, né? Sabemos que nós não estamos aqui nesse momento por acaso. Um momento de muitos furacões morais, né? Sacudidelas fortes na nossa moral. Problemas no nosso país, problemas na educação, na saúde, problemas nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, na rua, todo lugar que nós vamos, tudo está perigoso, tudo está muito diferente. E aí nós ficamos pensando, né, o que é que Jesus quer que nós façamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual seria a nossa missão na Terra? Nós sabemos, né, de acordo com o que a doutrina nos ensina, que a cada encarnação nós viemos aqui para melhorar, nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para colaborar também com Jesus, para tornar o nosso mundo um mundo melhor. E às vezes a gente pensa que tem que fazer uma coisa assim muito grande, né? Ah, mas eu não tenho missão nenhuma, né? Porque missão é aquela coisa assim de transformar o mundo, transformar um país inteiro. Não é isso. Nossas missões podem ser pequenininhas, pode ser até às vezes cuidar de uma plantinha, cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida, né? Orientar as pessoas que estão perto de nós. Então, esse é o principal caminho, é a gente fazer o nosso papel dentro do local onde a gente está, né? Renato, por exemplo, está aqui na TV, tentando, né, Renato, a todo custo, fazer o programa, divulgar a doutrina espírita, né, ao longo desses 8 anos. E nós? O que é que nós estamos fazendo, principalmente com esse conhecimento que a doutrina trouxe para nós? Onde é que nós estamos utilizando? Como é que nós estamos buscando nos melhorar e melhorar o mundo que está perto de nós? Qual é a diferença que a gente faz, né? Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho aqui hoje nos diversos setores, né, da nossa vida. Muito bem. O Renato iniciou o programa agradecendo as pessoas que ao longo de 8 anos de programa vieram compartilhar conosco esse momento aqui de 1h30. Eu gostaria de agradecer também, mas agradecer a outras pessoas, aquelas pessoas anônimas, que de uma forma ou de outra fizeram com que o programa estivesse no ar com suas contribuições. Porque existe um custo alto para manter esse programa aqui. E algumas pessoas de bom coração nos auxiliam com isso. Se não fossem elas, a gente não teria esse programa no ar.
há 8 anos. Então, eu quero agradecer essas pessoas que não aparecem aqui na televisão. Não aparece o nome delas, mas que elas estão nos assistindo nesse momento. Então, eu quero agradecer essas pessoas. E o Renato fez uma pergunta, de acordo com a doutrina espírita, o que o Senhor Jesus quer que nós façamos? Nossa companheira respondeu muito bem. Aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo, principalmente você espírita. O programa passa por um aperto, passa por um aperto no ar. O que é que Jesus quer que nós façamos em relação a isso? Pensaram? O que é que Jesus quer que nós façamos em relação a isso? Porque nós temos dificuldades tremendas. Tem muita gente que assiste nosso programa e nos apoia, passa na rua, parabéns. Esquece que nós temos que pagar no final do mês o tempo utilizado aqui na emissora. E todo mês é um leão para matar. É um leão. Muitas vezes nós ficamos com a corda no pescoço. Bom, já que você respondeu muito bem o que é que Jesus quer que nós façamos, eu vou fazer com relação aos nossos adversários. Qual é a recomendação de Jesus com relação ao nosso comportamento frente aos nossos adversários? É complicado. Para quem tem, né? Porque o Renato não tem, não. O Renato é show. Bom, a doutrina fala para nós que nós temos, sim, adversários externos e adversários internos. E fala para nós que para que a gente possa combater, né, entre aspas, esses adversários externos, primeiro nós precisamos combater os adversários internos, né? Então, como é que nós pretendemos ir diante de alguém, olhar no olho de alguém para cobrar honestidade quando nem sempre somos honestos? Como é que a gente vai olhar no olho de alguém, né, e falar para não comprar CD pirata se a gente mesmo pirateia algum CD, né? E vai por aí afora. Então, o que, que a gente aprende com a doutrina? Que os nossos adversários internos, nossa cobiça, nossa inveja, nossa maldade, nossa maledicência, nosso tudo aquilo que só nós sabemos que tem dentro de nós, precisa ser combatido primeiro. E que o nosso adversário externo, as pessoas que nós observamos, né? Ah, mas fulano faz maldade, mas fulano pega o CD e faz pirata, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Primeiro a gente precisa observar dentro de nós. Primeiro a gente precisa perceber quais são os nossos adversários internos que precisam ser combatidos. E todos nós sabemos que os temos, né? Nós ainda não temos tanta perfeição, senão a gente não estava encarnado ainda aqui na Terra. Então, alguns de nós têm ainda esse adversário da inveja. Precisamos combater essa inveja. Por que é que invejamos? Não é? Qual é a graça de invejar o outro? Por que é que nós não temos o que o outro tem? Por que é que a grama do vizinho sempre é mais verde? Todos esses questionamentos nós precisamos fazer para entender, para nos conhecer e poder combater esses nossos adversários internos. Isso só um exemplo, não é? E aí depois, sim, poderemos partir para os outros adversários que nós, porventura, venhamos a ter externamente. Lembrando que muitas das vezes estamos equivocados, né? Às vezes nós não temos o adversário é só a gente mesmo. É verdade, né? A gente não pode nunca esquecer, né? Que nós já tivemos muitas vidas, né? E a cada reencarnação é uma luta, né? Verdade. Diária, para que a gente possa ir eliminando essas. E a orientação de Jesus é que a gente vá se conciliando com os adversários ainda nessa vida, né? Que é para não ficar pior, né? Para as coisas não piorarem, né? Então, quando a gente fala da doutrina espírita, né? Porque muitas pessoas, amigos meus mesmo lá, né? O Jardim Esperança, onde que eu fico a maior parte do meu tempo, da minha vida, né?
trabalho, centro espírita, associação de moradores. Muitos amigos que não conheciam o espiritismo e passaram a conhecer o espiritismo, depois que começaram a ver o programa, e a me conhecer, a conversar, explicando o que é o espiritismo. E eles falam para mim: poxa, Renato, eu não sabia que o espiritismo era isso. Eu tinha uma ideia totalmente errada. Eu pensava as coisas piores que você possa imaginar sobre o espiritismo, achando que o espiritismo era coisa ruim, que só fazia um mal, que prejudicava as pessoas. Então, o programa veio elucidar a muitas pessoas sobre esse fato. Então, as nossas dificuldades, tá lá, Jesus falou, eu quero chegar nisso aí, Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E não tem coisa melhor do que ter o conhecimento. A gente conhecendo, a gente muda, a gente passa a ver com outros olhos, passa a ver diferente as coisas, né? Então, graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso com as pessoas que nos conhecem, as pessoas que não nos conhecem, que não conheciam o espiritismo. Hoje nós temos vários amigos que se tornaram espíritas, várias pessoas que conheceram o espiritismo através do nosso programa, que hoje estão frequentando as casas espíritas aqui em Cabo Frio. Então, a importância de dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele veio para isso, para mostrar o que Jesus quis dizer para todos nós naquela época, que nós não entendemos, né? Até hoje, né, a maioria não entende ainda a mensagem de Jesus. Mas e tem uma coisa muito importante nisso tudo, que é a família. Fala para a gente aí, como é que Jesus nos orienta em relação à família? Nós temos um papel, né, a desempenhar. Desempenhamos um papel dentro da sociedade, desempenhamos um papel na casa espírita, desempenhamos um papel nos nossos locais onde trabalhamos, onde estudamos, né? E desempenhamos um papel na nossa família. E a gente precisa ser a diferença que a gente quer no mundo, né? A gente precisa ser, precisa fazer, precisa construir, precisa agir. Não adianta a gente ficar lendo o livro espírita e não colocar em prática, né? O que adianta é a gente fazer, a gente agir, a gente construir. Então, na nossa família, é o local exato, né? O local melhor para que a gente possa exercitar e para que a gente possa ajudar. É lá na família que a gente tem os espinhos. Tem uma historinha muito bacana, né? Do porco-espinho, da família de porco-espinho, que morava num lugar muito gelado e que, quando chegava no extremo do gelo, eles queriam ficar um pertinho do outro para se aquecer, mas não conseguiam, porque os espinhos machucavam. E aí eles começaram a ficar um longe do outro e foram morrendo. E eles chegaram à conclusão de que seria melhor ficar todo mundo agarradinho, mesmo machucando, né? Um espinhozinho aqui, outro espinhozinho ali. Era melhor, porque pelo menos iriam sobreviver. E assim acontece conosco nas nossas famílias. Todos nós temos os nossos espinhos, né? Temos os nossos defeitos, temos as nossas crises, né? Os nossos problemas, nossas dificuldades de relacionamento. Mas a gente que é espírita sabe que está encarnado exatamente no local que precisava estar, cercado exatamente das pessoas que precisávamos estar. Então, aquele parente difícil, aquele filho que a gente não consegue conviver com facilidade, não é? Aquele pai que não deixa a gente argumentar, aquele irmão que é indiferente. Quantas pessoas nas nossas famílias nós temos dificuldade de relacionamento? Pois é, precisamos saber que estamos ali justamente por conta dos nossos espinhozinhos de porco-espinhos. Estamos ali justamente para nos aquecer, nos aproximar e principalmente mostrar nossa utilidade, né? Como estamos sendo úteis? O que é que Jesus quer que eu faça dentro da minha família? Eu preciso ser útil. Existe uma historinha de uma árvore, né? Um carvalho muito frondoso que sofreu com uma tempestade, uma queda. E ficou caído, não morreu, mas ficou caído e ficou muito feio. Porque o carvalho, geralmente, né, é uma árvore muito bonita, muito frondosa. E esse ficou lá caidinho e não via utilidade na vida dele. Até que um dia apareceu um pica-pauzinho, né, fez um furinho
encontrou uns bichinhos ali por perto e resolveu fazer dali a morada da família dele. Encontrou uma parte oca, construiu a casinha e a família ficou ali muito feliz porque estava sendo abrigado pelo carvalho. O carvalho estava tendo a utilidade. E o carvalho começou a se sentir muito bem, percebendo, né, aquele movimento de entra e sai, e as crianças, né, os filhotinhos e aquilo tudo. E aí nós ficamos pensando, né, qual será a nossa utilidade dentro dos nossos lares? Será que temos construído relações fortes, relações melhores? Ou será que estamos nos afastando os nossos entes queridos de nós, né? Às vezes entes que não são tão queridos, mas que sabemos que precisamos estar ali ao lado deles, né? Porque não existe por acaso. Então essa é a grande reflexão, é que a gente possa pensar na nossa utilidade, na nossa família, né? E que possamos pensar também como é que estamos lidando com esses espinhos, com essas dificuldades, porque é ali o local que nós precisamos estar para nos melhorar e ajudar cada um dos nossos irmãos, dos nossos lares, a melhorar, a evoluir, progredir também. Eu estou matutando aqui, porque você falou que ele tem que melhorar e eu resolvi tomar essa decisão de melhorar. Mas eu tenho um problema sério. Eu tenho o vício de julgar as pessoas. Então, você falou que eu tenho que melhorar, aí eu quero que você me diga o que fazer para eliminar esse vício dentro de mim de julgar as pessoas, julgar a atitude das pessoas, o pensamento. Então isso é um erro, né? Eu quero mudar. Então, É um erro grave. É um erro grave. Então eu quero mudar. Como é que eu faço para mudar esse vício? Jesus diz para nós que vai ser tudo na mesma medida, né? Que da mesma maneira que eu julgar, eu também vou ser julgado. E o grande ensinamento de Jesus é que tudo que ele ensinou para a gente é como se fosse hoje, né? Renata até estava falando que a gente ainda está estudando, está aprendendo, né? E vamos ter que estudar muito e aprender muito ainda, porque é complicado, né? Somos seres humanos numa jornada que é longa, né? É um passinho de cada vez. O que acontece com o julgamento? Tem uma musiquinha que a gente ensina para as crianças, que quando eu aponto um dedo para o outro, eu tenho 3 apontados para mim, né? Ó, um está apontado para lá e os outros 3 aqui de baixo estão apontados para mim. Então, como que a gente percebe isso? Não é que eu não posso. A doutrina diz para nós que a gente pode sim observar o equívoco do outro. Para quê? Para a gente se corrigir, para a gente se observar. Até porque a gente espelha, né? A gente, mas fulano é tão maledicente. É porque eu sou também, porque se eu não fosse, eu não estava observando a maledicência no fulano, né? Mas fulano é desonesto, é porque eu sou desonesta também. Senão eu não estaria observando, porque eu não ia ter essa maldade, né? Então, no momento em que eu observo, é para quê? Para eu me corrigir. Poxa, se eu estou observando que fulano é desonesto, é porque eu sou. Então, onde está a minha desonestidade? Onde eu tenho que corrigir? O que é que eu estou fazendo que não é honesto? Comigo mesmo, com o meu próximo, com o meu filho, com quem me cerca, né? Alguma coisa tem de errado. E o nosso olhar fica muito embotado, né? Tem uma historinha que conta para nós de uma mulher que ela via sempre a vizinha pendurar os lençóis no varal e sempre falava que os lençóis da mulher eram mal lavados, estavam encardidos, estavam sujos. Cada lavagem de roupa, ela falava a mesma coisa. Nossa, como ela lava a roupa mal. A roupa dela está sempre suja, está sempre encardida. E aí alguém foi e limpou a vidraça da casa dela. E ela começou a ver as roupas, o quê? Bem lavadas, bem clarinhas, bem bonitas, né? Vibrantes e brilhantes. Aonde estava a questão? No olhar dela, através da vidraça dela. A sujeira estava na casa dela, na vidraça dela, no olhar dela. A roupa continua a mesma. Então, tudo depende muito do nosso olhar. Enquanto nós acharmos que o outro só tem defeito e a gente só tem qualidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E precisamos lembrar dessas palavras de Jesus, que o julgamento é o mesmo para todo mundo. Tudo na mesma medida, tanto para lá quanto para cá. Então, que a gente possa ter essa noção do dedinho, né?
que um tá apontando para o outro, mas ó, os outros trezinhos aqui, ó, estão viradinho aqui para mim. É verdade. E a gente tem que entender, né, que todos nós somos imperfeitos, né? Quem não tem erro, quem não tem defeito, Então, isso mais é um motivo que a gente não deve julgar ninguém. Porque nós não somos melhores do que ninguém, gente. Nós não somos melhores porque temos a pele branca, ou porque somos doutores, ou porque nós temos outras coisas que... Tudo isso é consequência dos nossos atos, das nossas ações. Nada que acontece nas nossas vidas acontece por acaso. Tem um porquê, tem uma razão. Nós somos os senhores do nosso futuro, não é isso? Nós escolhemos aquilo que plantamos lá atrás, ou nessa vida mesmo, ou em vidas anteriores. Então, a gente tem que entender que nós somos imperfeitos, nós erramos também, nós pensamos errado. Então, por que a gente julga, né? A gente julga com uma facilidade, né, tão tranquila as pessoas, os erros das pessoas, mas quando é com a gente fica bravo, não fica? Quando é com um ente querido nosso, né, com uma pessoa que a gente ama, próximo, um filho nosso, a gente não admite que o nosso filho não erre, que o meu filho errou, não admite que você fale do seu filho, mas nós falamos mal de todo mundo, assim, com uma facilidade, como se nós fôssemos perfeitos. Aliás, se fôssemos perfeitos, não falaríamos mal de ninguém, né? Isso é que é verdade, né? Então, é o que a gente fala porque a gente ainda é muito imperfeito e, como ela falou, né? É porque está dentro da gente também. Se a gente percebe no outro, é porque está dentro da gente. Senão a gente não ia perceber, né, Cristiane? Não ia ter a maldade, Não né? ia ter a maldade de perceber o erro do outro. Verdade. Mas se a gente vê, é porque está dentro de nós também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa que eu gostaria de falar é, como você falou, né? Nós estamos atravessando um momento muito difícil em todo o nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso país, no nosso planeta, né? Nos outros países, tantas guerras, tanta confusão. É um momento também de todos nós, que tem muitas pessoas, viu, Cristiane, que assistem nosso programa, que não são espíritas. Eu tenho muitos amigos lá no Jardim Esperança, que são evangélicos, que assistem nosso programa e que gostam do nosso programa, porque nós respeitamos as religiões. E nós sempre dissemos aqui, todas as religiões são importantes, todas as religiões têm o mesmo de religar a Deus. E é um momento que a gente deve sim unir a todos nós que somos religiosos ou não, que queremos o bem, que queremos o melhor para o nosso país, para o nosso planeta, a gente deve sim juntar nossos pensamentos nas nossas orações, orarmos, rezarmos, né, fazermos preces, né, o termo não importa, o importante é que a gente se ligue a Deus pedindo pelo nosso país, pelas pessoas, né, pelo nosso planeta, que nós estamos sofrendo muitos abalos. Nós estamos hoje, como a gente fala sempre, né, nós estamos no olho do furacão aqui, nós estamos passando um momento da transformação, da mudança, né, do planeta. E nós estamos juntos, nós temos nunca deixar de acreditar nisso, que Deus está no comando, que não está tudo largado, que não vai acontecer nada, que o mundo vai acabar, que está tudo perdido. Não tem nada perdido, porque Deus está no comando de tudo. A gente tem que entender isso. E que Deus quer, que Jesus quer de cada um de nós, é que nós façamos oração, que a gente vibre com pensamentos bons, positivos, para que a gente possa ajudar a Jesus, aos espíritos, à espiritualidade, aos protetores do nosso planeta, a trabalhar para fortalecer com bons pensamentos, com boas atitudes, boas energias. É isso que Jesus quer de todos nós, boas ações, respeitar o próximo, amar o próximo. É isso que nós temos que fazer, independente de religião. Mas Jesus nos ensinou sobre o amor ao próximo. Como colocar isso em prática? Isso que eu falei aqui, como é que a gente tem que fazer para colocar em prática? Bom, nós somos colaboradores de Jesus, né? Jesus é o governador do nosso planeta, ele está no leme, por mais que a gente às vezes pense que não está, mas ele está. É porque é preciso, né, que as coisas aconteçam, né, para que venha, a lei de destruição diz isso, né? É preciso que se destrua para que se recomece.
É igual quando a gente vai fazer uma faxina na casa da gente. A gente tira tudo, vira aquela bagunça. Aí depois a gente limpa, bota tudo no lugar, pronto, acabou, né? Então, para que exista essa transformação, é preciso primeiro que aconteça essa bagunça toda que está acontecendo. E nós, enquanto colaboradores do Cristo, estamos aqui para laborar juntos, né? Colaborar, trabalhar, laborar juntos com o Cristo, na construção de um mundo melhor, né? Na construção de um mundo que vai ser melhor no futuro, nesse nosso mundo de regeneração que a gente está buscando e que já está acontecendo, esse processo de regeneração. O amor ao próximo, não só ao próximo, mais próximo, né? Mas os próximos que estão ao nosso redor, longe de nós, a toda a humanidade, aos animais, às plantas, tudo isso é importante, porque tudo isso é criação de Deus. Bom, amar as pessoas boazinhas é fácil dessa, porque as pessoas já são boazinhas, né? Já nos amam, nós também amamos, temos uma sintonia ótima com elas, né? Tá tudo maravilhoso. Agora, existem aquelas pessoas que nós não gostamos. As pessoas que nós, às vezes, odiamos. É uma palavra forte, uma palavra feia, mas existe, né? Nós ainda temos muito ressentimento, nós ainda temos muitas batalhas, né, a travar em relação a isso, no aprendizado do amor ao próximo. No aprendizado do amor ao próximo. Na verdade, o ódio, o amargor, a raiva, né, o rancor, tudo isso é um monte de aprendizado que a gente vai tendo ao longo das nossas vidas até chegar ao amor. E a gente vai aprendendo que não vai levar a nada, a gente odiar, a gente ter raiva, ter rancor, querer vingança, nada disso vai nos levar a nada. Mas é um aprendizado que todos nós precisamos trilhar, não é? Que é importante a gente ressaltar que cada um de nós ama como pode, né? Vamos dizer assim. Tem uma historinha de um escorpião que queria atravessar o rio, né? Essa é conhecida, que um monge viu um escorpião tentando atravessar o rio, foi pegar o escorpião para ajudar e o escorpião picou a mão dele. E aí a pessoa, né? Meu Deus do céu, mas ele picou a mão do senhor e tal. Claro, porque ele está sendo o escorpião, né? E o monge estava sendo ele, tentando salvar, tentando levar o escorpião para o outro lado da margem do rio, não é? E aí nós ficamos pensando, lidamos com pessoas que nos picam, lidamos com pessoas que nos ajudam, lidamos com pessoas que gostamos, lidamos com pessoas que não gostamos. Como é que nós desempenhamos o nosso papel? O que é que Jesus quer que a gente faça, né, nesses momentos? Bom, com as pessoas que nós amamos, com aquelas que são fáceis, né, com as pessoas doces, essa aí é só correr pro abraço, né, como as crianças falam, né, só comemorar, tá junto, gostoso, aquele abraço, né, tá ali conversando, rindo. Às vezes a gente não precisa falar nada, tudo que a gente fala, a pessoa já está pensando igual, né? Como é bom conviver com pessoas assim. Agora, existem aquelas que não são tão boazinhas assim. E o que a gente faz? Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos orar, né, por aquela pessoa. Podemos enviar vibrações positivas para aquela pessoa. Lá no Evangelho fala para nós que a gente pode pedir a Deus uma oportunidade de ser útil àquela pessoa, né? Até para mostrar que a gente não tem orgulho nenhum, nem vaidade nenhuma e nem quer se sobrepor sobre aquela pessoa. A gente só quer o quê? Tentar se aproximar, tentar ser melhor, né? A gente pode perdoar, a gente pode fazer um monte de coisa. Tem uma historinha muito bonitinha de um lago que era cheio de peixinhos bonitinhos que brincavam naquele lago. E que um dia apareceu um bagre, que veio lá da lama, né? Lá do fundo do lago, e viu que ele era o fortão, né? Era o bagrão, né? E falou assim, opa, vou mandar aqui nesse lago. E começou a mandar nos peixinhos. Um deles ficou escondido observando aquilo, né? E ele mandava e desmandava nos peixinhos. Ah, vocês vão lá e traz a melhor minhoquinha para eu comer. Os peixinhos iam atrás da melhor minhoquinha e traziam para ele. Ah, vocês param de brincar porque eu não quero mais barulho, que agora eu vou descansar. E os peixinhos faziam tudo.
E aquelezinho que observava de longe, né, ficava pensando, oh meu Deus, o que eu vou fazer com uma situação dessa, né? O bagre está lá se achando, mandando e desmandando, e os meus amiguinhos lá que sempre viveram felizes, brincando, pulando, viraram uns escravos, né? Porque estão tendo que satisfazer os desejos do bagrão. E em oração, ele foi dormir e teve um sonho. E sonhou que eles deviam se reunir todos, quando o bagrão estivesse dormindo, né? Fazer uma oração por ele, juntar todos os peixinhos bonitinhos para fazer uma oração para o bagre. Que, na verdade, ele não era feio, ele não era do mal, ele não era nada disso, ele era equivocado. E ele estava precisando de uma oração, precisando de amor, precisando de carinho, de envolvimento. E assim, ele se reuniu com os outros peixinhos, né? E propôs a eles, olha, vamos fazer uma prece na hora que ele estiver dormindo. E assim fizeram. E essa oração foi tão linda, calou tão fundo no coração de Deus, que eles ficaram até brilhantes, ficaram todos prateados, brilhando. E oraram do fundo do coração, pedindo que o bagrão se tornasse um peixinho melhor, né? Eis que o bagrão acorda, porque ele não estava dormindo, ele estava era prestando atenção em tudo. E percebe o quê? Que eles não eram inimigos, que eles não ofereciam perigo. Logo, não precisava ficar mandando neles, né? Podia todo mundo conviver numa boa. Porque eles não eram, vamos dizer, páreo, né, para o bagrão. Porque eles não queriam disputar, eles só queriam ser felizes. E a partir daquele momento, começaram a viver numa comunidade melhor. E aí nós trazemos isso para a nossa casa, né? Para a nossa família, para o nosso lar, que são os próximos, mais próximos que nós temos e que às vezes não são tão próximos. Será que temos orado pela nossa família? Será que temos orado do fundo do coração, ao ponto de nos tornarmos brilhantes, de conseguirmos mandar essa luz até essas pessoas que estão precisando tanto disso, né? Será que estamos desempenhando o nosso papel de colaborador do Cristo, amando o nosso próximo, amando aquele difícil? Fica aí a questão. É verdade. Quando a gente tem uma pessoa que nos ofende, a gente pode até, dentro desse raciocínio, perdoar, reconciliar, relevar. Mas e quando o próximo mata um dos nossos familiares e que o sangue sobe a cabeça, como é que a gente vai conciliar esse amor ao próximo com aquele que matou um pai, nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho? Como é que a gente vai conciliar esse amor ao próximo com o assassino do nosso maior amor familiar? Depende muito da nossa natureza, né? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é também de assassino? É de vingador? É do mal? É das trevas? Ou será que a nossa natureza é do bem? É perdoar? É tentar ajudar, né? Tentar ver o que é que está acontecendo? É muito difícil, é uma situação muito complicada. Imagina, ter um filho, ter um pai, ter um parente assassinado. Mas a gente sabe lá qual era a natureza daquele que fez isso? Né? Um estuprador, por exemplo. Um estuprador estupra uma filha. Que mãe e que pai não vai ficar revoltado com aquilo? Né? Isso é normal, isso é do ser humano. Mas a minha natureza, né, não é de assassino. A doutrina entrou em mim, né, como a gente diz. Não é a gente que entra na doutrina, é a doutrina que entra na gente. E ensina pra gente o quê? Que vingança, que ódio, que assassinato, que tudo isso não vai levar a gente em lugar nenhum. Então, o que a gente vai querer? Vai trabalhar em cima de quê? Em cima de quem sou eu. Se eu não sou, se eu não aprendi, se Jesus não quer de mim que eu vá lá e faça igual ou pior, né? Com aquele assassino, com aquele estuprador, com aquele malfeitor, o que eu vou fazer por ele? Primeiro eu vou catar meus caquinhos, né? Botar tudo no lugar, me reconstruir. E depois eu vou pensar que aquele grande equívoco, aquela grande maldade, não é da minha natureza. É verdade. E não esquecendo que, né, a reencarnação está aí, né? Que as leis divinas estão aí. Que ninguém escapa das leis divinas. E cabe
Deus não se vinga de ninguém, muito menos nós. Existe uma lei, a lei divina, que essa lei nós vamos ter que nos ajustar com ela. E ele vai ter que se ajustar com essa lei, com a lei dos homens, primeiro, né? E depois com a lei divina. E não tem como. Então, esse negócio de vingar, se você se vingar, você vai ser igual a ele ou pior do que ele. Você vai estar causando um mal muito maior a você, primeiro a você. Que aí você vai ter que também se ver com a lei de Deus, com a lei divina. Então, não somos nós que temos que fazer isso, não temos nós que nos fazer né, justiça com as próprias mãos, que não é nada de justiça, né? Isso aí é uma vingança, uma coisa cruel, muito ruim. Então, ninguém escapa. Isso é lei, está na lei, é lei divina. Nós vamos ter que nos ver lá, cada um segundo as suas obras, né? Eu fiz essa pergunta porque, na hora que estava respondendo ao Renato, comentando sobre a pergunta do Renato, eu me lembrei que eu tenho um amigo, o filho único dele foi trabalhar no Rio. Mora aqui em Cabo Frio, lá no Jardim Esperança. O filho único foi para o Rio de Janeiro trabalhar. Lá ele foi assassinado. Ele ficou arrasado, né? Aí eu conversando com ele, e agora? Agora eu vou enterrar meu filho. E depois? Esquecer o fato e sofrer a falta. Sofrer. E ele não quis saber o que houve, deixou a cargo da polícia, da justiça, não se envolveu, não quis saber qual foi o motivo, nem quem fez, e está vivendo em paz. E outra coisa, ele não é religioso. Ele não é espírita. Mas ele tem sabedoria. A natureza dele é do bem. A natureza dele é sabedoria. Isso chama-se sabedoria. Não precisa ter religião, não. É verdade. E, já que você falou isso, né? A cada um segundo suas obras. Né? A cada um segundo as suas obras. Não é o que se espera de nós? Exatamente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, não é isso? Cada encarnação, o Renato estava bem lembrando, né? Das nossas encarnações passadas, a cada encarnação, nós vamos adquirindo, né, aprendizados, a duras penas, né? A cada encarnação nós passamos muitos problemas. Aqueles que dizem que não passa é mentira, porque todo mundo passa, todo mundo tem problema, e que se a gente pudesse trocar os nossos pelos outros, a gente não ia querer, porque os problemas da gente, pelo menos a gente já conhece, né? Já sabe como lidar, já vai vivendo, já sabe verdade. onde o calo aperta, né? Bota um algodãozinho ali para ajudar a ir seguindo adiante, né? Agora, essas nossas obras, nada tem a ver com Deus. Olha que interessante, não é? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, certo? Ninguém veio encarnar com tendência para o mal. Todo mundo foi criado simples e ignorante. O mal é escolha. Tem o caminho bom e o caminho ruim, né? A gente acaba escolhendo. É mais fácil, é mais legal, é melhor, qualquer coisa do gênero, né? E a gente acaba indo. É a porta larga, né? Isso. Lá na frente a gente se equivoca e vê que o que a gente construiu, né? As nossas obras não estão muito boas. E a gente volta para o caminho certo. Nem sempre a gente volta por opção, né? Às vezes a gente volta pela dor, volta machucado. Tem uma história também que conta de uma reunião entre espíritas, né? E as pessoas conversavam e falavam, né? A doutrina espírita me fez muito bem. Eu hoje sou uma pessoa melhor, porque eu já li 258 mil livros da doutrina espírita e hoje eu sou uma pessoa melhor. Aí o outro falava assim, a mim também, me fez muito bem, porque a doutrina espírita é muito consoladora. Ela me consolou em todos os meus 359 mil problemas que eu tive. E o outro, né, conversava também. Eu também sou muito feliz com a doutrina espírita, porque aqui na doutrina espírita eu aprendi que eu não devo me vingar, não devo querer o mal do outro, devo ser uma pessoa do bem. E por isso eu fico aqui, só desejando o bem do outro, né? Pensando bem, falando bem. E aí, a espiritualidade, né, que estava ali presente, como está presente em todos os momentos, em todos os lugares, né, se questionava. Olha que interessante, né? E o que é que as pessoas estão fazendo com esse conhecimento todo? Com esses 258 mil livros que já leu, né? Com esses aprendizados de consolação e de bondade, estão fazendo o quê? Não é isso? Porque assim,
O que a doutrina tinha que ensinar, ela já ensinou, né? Ela só vem agora acompanhando a modernidade. O que tinha que ser ensinado para nós já foi. E o que é que nós temos feito com esses conhecimentos, né? Onde é que nós estamos colocando aquilo que a gente aprende? Aqui no programa do Renato, assistindo a palestra na Casa Espírita, indo no estudo sistematizado, lendo as obras espíritas, né? O que é que nós temos aprendido? Será que nada? Será que nós continuamos aprendendo pela dor, pela vida de todo dia, né? Como dizia minha mãe, que mamãe não ensina, a vida vai ensinar. Só que a vida não ensina com amor, né? Então, como será que nós estamos nos utilizando da nossa encarnação? O que será que nós estamos construindo para a nossa próxima encarnação? Não é? Porque se a cada um é dado segundo as suas obras, nós hoje estamos construindo. Não é? Tem gente até que diz que a gente está construindo uma casinha no céu, né? Nós estamos hoje construindo o nosso futuro. E todos nós vamos chegar à perfeição. Vai depender de quem? Da gente mesmo. Não é assim? Então, se só depende de nós, somos nós que temos que trabalhar neste sentido, para conseguir fazer com que mais lá na frente estejamos melhores e não piores. É verdade. Então só depende de cada um de nós. Então não adianta botar a culpa no vizinho, no marido, na mulher, no filho, no patrão. Nem em Deus. Nem muito menos em Deus, né? Que a cada um, né, segundo as suas obras, aquilo que nós fazemos. Se nós quisermos colher coisas boas, né, Jesus falou, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos semear coisas boas para que a gente possa colher coisas boas, né? É tão simples, né? Mas só que a gente não aprende, né? A gente tem que sofrer para poder aprender, né? Mas nós estamos chegando lá, nós estamos melhorando, nós estamos melhores do que, com certeza estamos melhores hoje do que ontem. Nós vamos passar então rapidinho agora um apoio cultural, só para a gente tomar uma aguinha aqui rapidinho, que falta só meia hora de programa, para a gente tomar uma aguinha e a gente volta já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A
A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, nós voltamos do nosso apoio cultural. E uma pergunta importante, Cristiane, é em relação à cura, né? Que Jesus falou muito sobre cura, Jesus curou muita gente se curou, muita gente não se curou, muita gente voltou a adoecer. Fala pra gente qual é a orientação de Jesus sobre isso. E isso acontece até hoje, né? Umas pessoas se curam, outras não se curam, né? Outras, a doença, ela volta, recidiva. Por quê? Pois é. Jesus conta uma história pra gente sobre a cura de Bartimeu. Bartimeu era cego e Jesus o chama, né? No meio de uma multidão, o chama. Ele grita, né? Por Jesus, chama por Jesus. E Jesus o chama para perto dele e pergunta para ele: "Que queres?" Olha só, né? Que interessante, né? Jesus questiona a Bartimeu o que é que ele quer. Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? Claro que estava. Mas perguntou por quê? Porque a vontade dele, o desejo dele era importante. E ele fala que queria ser curado. E Jesus diz então que a ele: "Vai, que a tua fé te curou." E ele sai dali enxergando. E aí nós ficamos pensando quantas pessoas doentes cruzaram o caminho de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. E todo mundo foi curado? Não foi. Por que é que não foi? Porque não tinha a vontade, né? Não tinha o desejo, não tinha a fé, não tinha o merecimento. Nada disso. E aí nós ficamos pensando o que é que Jesus quer de nós em relação a isso. Sabemos que a casa espírita oferece oportunidades de cura, né? A casa espírita oferece o passe, por exemplo, oferece a água fluidificada, oferece tratamentos espirituais. A todo momento que estamos na casa espírita, sabemos que estamos sendo tratados. Antes de chegarmos a uma casa espírita, nós já sabemos que a espiritualidade já está lá, né? Chega bem antes de nós. Para quê? Para preparar o ambiente para quem vai chegar. Então, com isso, nós percebemos que esta cura, ela pode sim ser alcançada, desde que a gente tenha o quê? A vontade, né? A fé, tem que se mover, tem que precisar, tem que merecer para que a gente conquiste aquela cura, né? E a gente conhece uma história também de um oleiro, né? Que trabalhava com cerâmica. E aquela cerâmica precisava ser submetida ao quê? Ao fogo, para que tomasse a sua forma, tomasse a sua definição. E num certo momento, esse oleiro ficou doente, sozinho, sem ter ninguém que ajudasse ele, e assim muito revoltado com essa situação de estar doente, sozinho e sem ter ninguém que o ajudasse. E ele, em sonho, né, é levado, e um espírito conversa com ele exatamente na linguagem que ele poderia entender. Conversa com ele a questão da cerâmica, a questão do vaso. E fala para ele: olha só, quando você está a moldar um vaso, o que você faz? Você precisa pegar a cerâmica e colocar no fogo, como se fosse um buril, né? Como se fosse um instrumento que fizesse a modelagem daquela cerâmica, de modo que ela não fosse rachar, né? De modo que ficasse bonita. E muitas das vezes, aquele fogo não é o suficiente. Precisa se levar o mesmo vaso, às vezes 2 ou 3, ou mais vezes, para que aquele vaso fique perfeito, né? Até que aquele vaso fique perfeito.
E aí ele faz a comparação com a doença. A doença é o nosso buril, né? A doença serve para quê? Para que a gente perceba que para a gente chegar à perfeição, a gente tem que passar por determinadas situações. A gente precisa perceber que nós somos frágeis, perceber que a gente depende dos outros, que a gente precisa dos outros. E muitas das vezes, se não fosse a doença, nós nunca pararíamos para pensar em determinadas situações. Então, a doença é como se fosse um freio, né? Faz com que a gente pare tudo para poder pensar um pouquinho na gente, pensar um pouquinho no caminho que a gente está tomando, o que é que a gente está fazendo, se a gente está precisando passar por essa doença, não é? Porque a gente sabe que não existe por acaso. Então, se a doença bate na nossa porta, é porque é para a gente mesmo. Mas existe a cura, não é? A fé, a gente sabe, hoje já é comprovado, né, cientificamente, que a fé é capaz de curar. Então, a gente tem que buscar o médico, buscar a casa espírita, buscar água fluidificada, buscar o passe, buscar todos os recursos, porque a gente também não pode, o quê? Gostar de estar doente. Porque tem muitas pessoas também que têm um ganho, né? Tá doente? Tô. Ai, mas não vai melhorar? Não tô melhorando. Aí tem um que ajuda, tem outro que colabora, tem outro que faz isso, outro faz aquilo. Então é confortável ficar naquela situação, né? É melhor ficar naquela situação do que muitas das vezes encarar a vida. Então, precisamos também observar isso. O que será que Jesus quer de nós quando estamos doentes? E o que será que Jesus quer de nós quando tem alguém doente perto da gente? Como devemos agir diante desse doente? Será que devemos fazer tudo para ele e deixar ele ficar ali na doença toda a vida? Não. Precisamos incentivar a cura, precisamos levar ânimo, precisamos procurar o recurso, para que a pessoa também não fique toda a vida ali naquela situação. Tem uma coisinha que é muito falada e pouco praticada. Foi um ensino de Jesus, né? E que a gente fala muito sobre isso e muito pouco praticamos. Se a gente for separar as pessoas, vão para o céu ou para o inferno em função dessa palavrinha, acho que quase que 100% vai para o inferno. Sobre o perdão, que é muito dito, muito falado e pouco praticado. Eu acho que sou o primeiro da fila, sabe? Porque é difícil perdoar, né? É difícil. A gente perdoa da boca para fora. Mas quando passa um antipático, a gente atravessa a calçada, a gente vira, finge que não viu, não é isso? É verdade. O perdão é um dos ensinamentos mais complexos que a doutrina vem trazer para nós, né? Porque Jesus falou para a gente perdoar o quê? 70 vezes 7. E aí, antes da gente estudar, né, tudo que a gente estuda sobre o perdão na doutrina, a gente fica pensando assim, meu Deus, como que eu vou perdoar 70 vezes 7? E ainda 70 vezes 7, cada ofensa, né? Olha só, cada ofensa 70 vezes 7. É muita coisa. Então, a doutrina lindamente vem ensinar pra gente sobre o perdão, né? Falar sobre o perdão dá um estudo inteiro, né? Porque tem tanta coisa boa que a gente pode falar do perdão, né? Vamos tentar fazer um resuminho. Primeira coisa importante sobre o perdão. Que a gente também erra. Né? É verdade. Então, se a gente também erra, como é que a gente não vai perdoar o outro? Né? Então, lição número 1 de humildade. Se eu erro, eu preciso perdoar. Porque eu também erro, eu ainda não sou perfeito. Né? Segundo, o perdão, ele faz mais bem pra gente. Né? Ele é importante pra gente, que a gente que se livra daquela mochila de batata podre, né? Que tem uma historinha que conta, né? Se a gente pegar uma mochila e botar um monte de batatinha e ficar andando com ela o dia inteiro. Aí anda um dia, anda 2, anda 3, anda uma semana. O que vai acontecer com aquelas batatas? Vão apodrecer. Né? Então, além do peso que a gente fica carregando, ainda fica fedorenta. Né? Então, o não perdoar, o guardar a raiva, guardar o rancor, faz isso com a gente. Faz com que a gente se torne pesado e faz com que a gente fique ali agarrada, né? Naquela energia ruim, aquela energia fedorenta, suja, aquela energia que não deixa a gente seguir o nosso caminho. É verdade.
né? E assim, a pessoa que nos ofendeu, muitas das vezes nem sabe que nos ofendeu. Tá nem aí. Às vezes não era nem intenção nos ofender. E se for intenção, ela também nem lembra mais, porque quem faz, esquece, né? Quem leva é que não esquece, né? Então, às vezes, você vai andando pela rua e vê aquela pessoa, mas não quero passar nem na mesma calçada que ela. Aí eu é que vou atravessar a rua, porque ela mesmo tá nem me vendo, né? E aí eu fico ali preocupada com aquilo, né? Querendo, né? Me vingar, alimentando aquela raiva, alimentando aquele ódio, quando, na verdade, eu estou ficando doente. A gente percebe, a gente sabe, tem ensinamento já da doutrina, tem a parte científica que já comprovou que quando a gente não perdoa, a gente fica doente. E fica doente mesmo. É verdade. Doente sério. A gente desenvolve tumores, desenvolve um monte de problema sério na gente quando a gente não perdoa. Então é melhor o quê? A gente perdoar, não é isso? 70 vezes 7. Não podemos esquecer disso, não é? Então o que acontece com esse perdão? Ele nos alivia. Ele faz com que a gente jogue fora esse peso, né, essa energia ruim e que a gente siga o nosso caminho. Porque enquanto a gente está com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela sede de vingança, com aquela determinada pessoa, a gente fica ali agarrada naquela energia e não consegue prosseguir o nosso caminho. Não é? E a pessoa está lá, ó, não quer nem saber da gente. Mas a nossa vibração está tão forte ali naquela situação que a gente não consegue seguir adiante. Pode passar uma encarnação, 2 encarnações, a vida inteira. A gente conhece casos da doutrina espírita de espíritos que desencarnaram, assim, várias vezes, e que ficam procurando aquela pessoa para de novo ficar lá, obsediando, perturbando, porque não consegue perdoar. E aquilo está fazendo mal para quem? Muito mais mal para aquela pessoa que não perdoa, não é? Com certeza. E sofrendo, Pois né? é. E não sabe nem que está sofrendo. Pois é. É Então, terrível. esse perdão é muito importante por causa disso. Porque, primeiro, a gente percebe que a gente também erra. Então, a gente tem que perdoar porque a gente também erra. Segundo, porque a gente percebe que a gente é que precisa perdoar para se livrar daquilo ali, não é? E a gente tem uma mania também de dizer que perdão é esquecer. Não é. Perdão tem que lembrar. Até o Rossando Klinger conta uma história muito bacana, que ele, como psicólogo, atendeu uma moça que havia sido abusada sexualmente pelo pai. E que essa moça fez um longo tratamento psicológico com ele e conseguiu perdoar esse pai. E essa moça tinha uma filha, e ela ia viajar e não tinha com quem deixar a filha. E perguntou para ele, o que você acha de eu deixar minha filha com o meu pai? E ele falou, nunca, não é? Porque você sabe do histórico dele. Então, você perdoou, sim, se livrou do peso, sim, mas você vai voltar a confiar nele? Não pode, né? Porque se foi uma pessoa que fez uma coisa séria dessa, né? Então, perdoar não quer dizer esquecer, muito pelo contrário. A gente tem que lembrar até por quê? Para não fazer errado de novo, né? Para não ter mais outra pessoa para perdoar, para não contrair mais dívida, para não arranjar mais problema. Então, esse perdão de 70 vezes 7 que Jesus diz para nós, precisa ser o quê? Aprendido, né? Cultivado. E o que é que a gente precisa fazer em relação a ele? Observar o que é, por que é, na verdade, né? Por que é que eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa? Ah, porque ela foi tão ruim para mim. Ah, porque ela me magoou, porque ela me humilhou, porque ela me envergonhou, porque ela isso, porque ela aquilo. Porque a gente esperava muito dela. Se a gente não esperasse nada dela, ela não ia nos magoar, não ia nos decepcionar, né? Não ia fazer nada disso com a gente. A gente não tem que esperar nada do outro, né? Tem que esperar da gente. Cumprir o nosso papel. Somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa encarnação. E muitas das vezes nós temos até que nos perdoar, né? Também existe isso. O auto-perdão. Porque às vezes nós cometemos alguma coisa, fazemos alguma bobagem, né? Ao longo das nossas vidas aí, que nós não conseguimos nos perdoar. E aí nós nos cobramos, e aí nós nos mutilamos, e aí nós ficamos para baixo, e aí nós não temos mais vontade de viver, né? Porque não conseguimos nos perdoar. Então, até isso nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Nos conhecer melhor, como Santo Agostinho nos orientava, olhar, observar, todo dia ficar pensando o que é que a gente fez, o que é que deixou de fazer, para que a gente venha todo dia cumprindo com a missão que a gente tem aqui nessa encarnação. É verdade. E
Você falou uma mochila com batata podre, mas eu acho que é muito mais do que isso. Pelo menos um saco de 50 quilos que a gente tira quando a gente perdoa, né? A gente sente um alívio muito grande. Nossa. Porque realmente você levar, como tem várias pessoas, né, que a gente conhece, que levam aquela mágoa durante anos e anos e anos, uma vida inteira sofrendo por um ato que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu conheço uma história, Renato, uma história real, né, de uma pessoa que havia dado um prejuízo, né, para uma outra pessoa. E essa pessoa tinha uma raiva. É verdade. Porque ele me deu um prejuízo, e porque ele ainda vai me pagar, e porque esse dinheiro, e porque isso, e ficava agarrada ali naquela situação. E a outra pessoa, coitada, estava numa situação tão, assim, humilde, né? Não tinha condição de pagar. Não tinha condição ruim de pagar, né? Até por esse motivo, já era para perdoar, né? Porque se você vê que não tem condição, não tinha né? condição nenhuma de vai ficar alimentando aquilo por quê? Agora, uma coisa também importante. E quanto à fé? O que Jesus nos orientou sobre isso, hein? A fé sem obras é morta, né? Pois é. O que é que Jesus quer que nós façamos, né, em relação à fé? A fé é que nos move. Sem fé a gente acha que nem levanta da cama, né? Existe a fé que a gente tem na gente mesmo e existe a fé que a gente tem no mais alto, né? A gente, se não acreditar na gente, a gente nem levanta. Todo dia a gente fica em casa mesmo, né? Desiste de tudo, porque não tem esperança de nada. Então a gente precisa acreditar, né? Isso é que nos move. Crer, ter a vontade, ir atrás, é isso que nos move. Tem uma história muito interessante que é contada num livrinho infantil até, que fala assim, era uma floresta que ia ser devastada. E os animais precisavam mandar uma mensagem para as pessoas que se interessavam em preservar aquela floresta, né, para que não deixassem que aquela floresta fosse devastada. E aí procuraram os animaizinhos, né, para ver qual deles que poderia levar essa mensagem até essas pessoas que iriam ajudar essa floresta. E aí pediram voluntários. Apareceu um passarinho, né, dizendo assim, não, eu vou muito mais rápido, que eu vou voando, eu levo a mensagem lá e rapidamente eles vão vir aqui salvar a floresta. Apareceu uma tartaruga dizendo assim, não, sou eu que vou, porque eu acredito que vou conseguir levar. E todo mundo riu da tartaruga. Apareceu também um macaquinho. Esse macaquinho disse que para ele era fácil, que ele ia de árvore em árvore, né? E que ia muito mais rápido chegar até o destino dele. E também apareceu um esquilo. Esse esquilo falou que ele era muito ágil e que ele rapidamente poderia chegar ao seu destino. E aí, os animais pensaram e resolveram mandar os 4, porque um deles ia chegar lá com a mensagem, né? E assim foi feito. O que aconteceu? O macaco, enquanto estava na floresta, foi muito bem, né? De árvore em árvore. Quando acabou a floresta, que ele chegou na rua, na estrada, na pista, o que ele ia fazer? Ficou assim, coitado, desnorteado, né? Porque não tinha mais as árvores para ajudá-lo a ir de galho em galho para ir com a rapidez que ele tinha, não é? O esquilo, por sua vez, pareceu uma tempestade que fez com que ele ficasse sem saber para que lado ir, se perdeu, ficou meio complicado para ele. O passarinho também na mesma tempestade, ficou todo depenado lá, não conseguia ir adiante. E a tartaruga foi acreditando, né? Chegou até o seu destino. Conseguiu levar a mensagem e a floresta foi salva. Retornando para casa, né? Todos ficaram, mas a tartaruga, né? Que tem fama de ser devagar, como é que você conseguiu? Mais uma vez, ela fala, por causa da minha fé. Foi a minha fé, a minha perseverança que fez com que eu chegasse aonde eu precisava chegar. E nós, meus irmãos, sabemos que sem a fé não conseguimos chegar a lugar nenhum, né? Nós precisamos acreditar não só na gente, mas também precisamos acreditar no mais alto. Todos os dias precisamos fazer essa conexão com Deus. Nós espíritas sabemos que as nossas orações, elas não precisam ser lindas nem maravilhosas.
Basta que a gente se entregue, né? Oh, meu Deus, eu estou aqui. Né? Isso já cria o quê? Um vínculo, uma tomada que liga a gente lá em cima, lá no alto. Nós podemos conversar com Deus, podemos conversar com Jesus, podemos conversar com nossos anjos da guarda, podemos conversar com algum espírito que seja interessante, que tenha afinidade para nós, não é? Qualquer um deles. Por quê? Porque as nossas orações sempre são ouvidas, sempre são escutadas. A doutrina nos fala que não existe nenhum pedido que não seja levado em consideração. Isso é importante. Lembrei até agora de uma história também que Divaldo conta, muito engraçado, né? Divaldo é muito engraçado. Ele conta uma história de uma lavadeira que estava precisando de um dinheiro para pagar uma conta. E que essa lavadeira chegou lá na mansão do caminho, onde ele estava fazendo um atendimento. E no momento ali ele estava sem o dinheiro para dar para ela. E aí ela fala assim, mas eu vim aqui porque foi uma pessoa que me indicou que viesse até o senhor, para o senhor me ajudar, porque a pessoa disse que era sócio da mansão do caminho. E Divaldo naquele momento ficou irritado, falou, sócio? Mas a mansão do caminho não tem sócio, tem colaboradores. Por que essa pessoa não ajudou, né? Mandou ela vir para cá. E nesse momento apareceu para ele a Joana, o espírito, a mentora espiritual dele, né? E fala para ele, Divaldo, essa senhora fez uma prece muito fervorosa e ela foi escutada por Jesus. Jesus, governador da terra. E Jesus, verificando quem é que tinha ali por perto, né, materialmente, para poder ajudar ela, tinha o seu nome. E ela bateu aqui e veio para você ajudar. E ele, né, na hora que fica sabendo dessa informação, meu Deus, então tem que ajudar de qualquer maneira. Então, foi lá e resolveu a situação, conseguiu o dinheirinho para ela pagar a conta. E aí a gente fica pensando, né, olha como é que Jesus está tomando conta de todo mundo. Né? Olha como é que Deus está em toda parte. Olha como é que nós somos prepostos. Né? Nós estamos ocupando lugares onde nós podemos ajudar as pessoas. Todos nós temos oportunidade de ajudar as pessoas. E muitas das vezes nós fazemos questão até de não ajudar. Né? Então, através da fé daquela lavadeira, Jesus ouviu a prece dela, encaminhou-a, né, intuitivamente até alguém que falou da mansão do caminho e ela foi lá e conseguiu o dinheiro. E quantas situações nós não temos na vida da gente que acontecem dessa forma, né? Parece que nós vamos sendo conduzidos, levados até aonde precisamos estar para que a gente possa resolver aquela situação. Então, é a nossa fé que nos salva, é a nossa fé que nos cura. Então, é isso que nós precisamos pensar sobre a quantas anda, né? Em que grau está a nossa fé. Jesus fala para nós que ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho. Um grão de mostarda é igual aquele farelinho que o cupim come a madeira, né? Pequenininho daquele jeito. E aquele já é o suficiente para que a gente possa ir adiante, mover as montanhas das nossas vidas. Estamos chegando já no finzinho do nosso programa, faltam 3 minutinhos. Será que dá tempo para você responder como é que nós temos agido em relação a Jesus? A Jesus, né? Pois é. Jesus é o nosso alívio, né? Jesus garante para nós que se nós formos a Ele, nós seremos aliviados, não é? E é o nosso mestre, é o nosso amigo, né? A gente pode falar muita coisa sobre Jesus, né? Tem uma historinha que conta para nós de uma criança cujos pais foram acertados por um raio na frente dessa criança e desencarnaram. E essa criança, por não ter mais ninguém, né, foi levada à adoção, sem conhecer nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre nada. E esse lar que acolheu essa criança, né, levou essa criança para uma evangelização. E antes de chegar lá nessa evangelização, né, a guardiã falou com a pessoa, olha, aconteceu uma situação muito delicada com ela e ela não sabe nada, né, sobre Jesus, sobre Deus, sobre religião nenhuma e tal. Então, você dá uma atenção especial, tudo bem.
E a criança ficou lá e naquele dia ia ser falado sobre Jesus. Olha que bacana, né? Não por acaso. Falando de Jesus, a evangelizadora pergunta, né? Olha, esse aqui é Jesus. Alguém já ouviu falar dele? E a menininha fala, eu sei quem é ele. Ele estava segurando a minha mão no dia que o raio acertou o meu pai e a minha mãe. Então, isso é falar de Jesus, né? Com Ele está certeza. sempre segurando a mão da gente. Não precisa falar muita né? coisa, né? Está sempre segurando a mão da gente, sempre presente nas nossas vidas. É verdade. Minha querida, falta um pouquinho, minutinho mesmo. Gostaria que você se despedisse das pessoas, fechasse esse tema aí, desse suas palavras finais. Sim. Bom, é sempre muita gratidão, né? A gente poder vir ajudar Renato a divulgar a doutrina aqui nesse programa, não é? Principalmente falar de Jesus. Sempre é muito grato falar de Jesus, né? Então, quando a gente pensa no tema de hoje, Senhor, o que queres que eu faça? A gente podia levar para a nossa reflexão o que é que Ele quer realmente que a gente faça. O que é que Ele quer que a gente faça em relação à nossa família, em relação à nossa sociedade, em relação àquele vizinho que a gente não gosta, em relação a acordar cedo, em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso alimento, em relação a tudo na nossa vida. Lembrando que tudo é energia, que tudo está cercado da energia que a gente coloca. Então, que nós possamos pensar que o que Jesus quer de nós é que nós coloquemos a nossa melhor energia, aproveitando o nosso melhor momento, a nossa melhor encarnação, para que as coisas se tornem melhores. Imagina se cada um de nós conseguir fazer isso, que sociedade maravilhosa nós vamos ter. Fiquem todos em paz. É verdade. E falar de Jesus é sempre bom, né? Muito legal. É muito aprendizado, é muita energia boa, gostosa. E muito leve, né? Muito leve, muito... E entender que, né, que Jesus, quando ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, ele é. E a gente tema de desviar do caminho, né? O caminho é ele, e a gente sai do caminho. A gente faz um monte de coisas erradas. Mas, o importante disso é que a gente erre, caia, levante e continue. E é assim que a gente vai. Levantando, caindo, levantando, e vamos aprendendo, e vamos tendo experiências, e vamos nos tornando pessoas melhores. Isso é que é o importante. É a fé, é acreditar que Deus nos criou, a todos nós, para sermos felizes. Ninguém para ser infeliz. Todos nós. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se quisermos chegar a essa felicidade mais rápido, né? Sigamos o Evangelho de Jesus. Agora, se não quisermos, nós vamos demorar um pouquinho até chegar lá. E com isso, vamos sofrer, né? Nos caminhos aí, os percalços da vida. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio, é sempre o livre-arbítrio, né? A gente é que escolhe. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é justiça. Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra. Jesus não castiga ninguém. Pelo contrário, Jesus só ama. Jesus é só amor, amor puro. Amor que a gente nem sabe. Não sabe nem distinguir qual o amor, o tamanho do amor de Jesus. Nós não conhecemos o amor ainda. Essa que é a verdade. Mas nós vamos conhecer um dia. A cada dia que a gente passa, melhora, cresce, evolui, se tornando pessoa melhor, a gente vai entendendo melhor esse amor de Jesus. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita alegria, e façamos o que eu falei ainda há pouco. Todos nós façamos orações, vamos pedir pela nossa cidade, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelo nosso universo, porque tudo está no comando de Deus, para que a gente possa ter uma vida melhor, para todos nós. Esse é o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, do respeito, né? Só assim nós vamos encontrar a tão falar da paz, né? A felicidade, a tranquilidade, o fim da violência. Só depende de cada um de nós, das nossas atitudes. Muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espírito em Foco, com meu amigo Marcelo Turra falando sobre lugares assombrados. Até lá.